Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã, iniciando mais uma aula deste trimestre. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Esta será a lição que nós estaremos ministrando nesta manhã. Mas antes de nós ministrarmos esta lição, nós vamos louvar com 3 hinos da nossa harpa, que é a pedido da nossa revista, que é o hino de número 212, o hino 304 e o hino também 305 da nossa harpa cristã. Glórias a Deus.
Vamos também estar louvando com o hino 304 da nossa harpa cristã. Vamos também estar louvando com o hino 304 da nossa cristã. Sempre apontar, flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor, a face Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz. Quem me quis salvar, onde a noite escura sei, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz, podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão do
chegar, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vão cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar nesta manhã sobre celebrando a segurança do povo de Deus. O texto áureo desta lição, ela se encontra nos Salmos de número 46 e o verso de número 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo de número 46, verso 1. A verdade aplicada, ela fala sobre a segurança do povo de Deus, não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os textos de referência Salmos de número 46, do verso ao verso de número 11, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente da angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio e as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua bravura, aos rios cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta será a matéria que nós vamos falar temos os objetivos da lição, que é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus, enfatizar as importantes relações e inspirações. E é por isso que nós vamos também, no foco da lição, com o pastor, que é o diretor administrativo da editora Betel, que é o pastor Luiz Prates, no foco da lição. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, muito bem-vindos ao Foco da Lição, hein? Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 5 da nossa revista Betel Dominical, celebrando a segurança do povo de Deus. Lembrando a você que essa revista é comentada pelo pastor Adriel Gonçalves Nascimento. Ele é segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Ele é bacharel em teologia, advogado, tributarista, pós-graduado em direito tributário, direito empresarial, entre outros. E ele preparou para nós os seguintes objetivos para esta lição. Primeiro, destacar a proteção do Senhor. Segundo, apresentar as características da cidade de Deus. E terceiro, enfatizar importantes relações e inspirações. O texto bíblico que ele utilizou para desenvolver esta lição está no Salmo 46, ao 5 e o 11, ok? Lembrando a você, meus amigos e irmãos, que o PDF com plano de sugestão para esta aula ficará disponível aqui na descrição deste vídeo.
Por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva o mais breve possível, acione o sininho para que você possa receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Curta, compartilhe e comente, é muito importante para nós e para o canal, ok? Esta lição, meus queridos irmãos e amigos, fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Ela também enfatiza a grandeza e a soberania do Senhor e, por fim, ela destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Ponto 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas para os servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Este saltério também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Sendo assim, somente quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele pode afirmar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que é saltério, pastor Prates? Segundo o dicionário, saltério é um tipo de instrumento de cordas dedilháveis, como a harpa, mencionada no Velho Testamento, ok? E assim a gente fecha o ponto 1, vamos ao ponto 2. Completa confiança no agir de Deus. Após descrever Deus como o seu refúgio e fortaleza, o salmista nos ensina que devemos ter completa confiança no agir de Deus, pois em meio ao caos, de alguma forma, Deus traz livramento. Por quê? Porque Ele é aquele que traz livramento e escape. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente que a presença de Deus é o sinal de auxílio e provisão, pois Ele é o nosso Senhor. Vamos ao ponto 3, relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos que os Salmos 46, 47 e 48 são cânticos de triunfo, pois retratam a soberania do Senhor e as vitórias do nosso Deus. Isto posto, vale ressaltar que Martinho Lutero, ao compor a música Castelo Forte, inspirou-se na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E assim, meus irmãos, nós caminhamos para a conclusão. Aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e seu povo. Para fechar, segue aí também as recomendações de leitura diária. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 47, Deus é o Rei de toda a terra. Salmo 48, Deus é grande e digno de louvor. Salmo 73, versículo 26, Deus é a fortaleza do nosso interior. Apocalipse 11, do 15 ao 17, Deus é todo poderoso. E Apocalipse 19, do 15 ao 16, Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Chegamos ao final dessa belíssima aula. Na próxima semana, querendo Deus, estaremos de volta para estudarmos a lição número 6 da nossa revista Betel Dominical, um chamado ao arrependimento. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição. Meus irmãos, quando nós olhamos para a introdução,
desta palavra, esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. O tópico 1 fala a ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas ao servo de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Também é verdade que, como fica evidente em toda a história bíblica, a fragilidade dos seres humanos, nós percebemos que as nossas deficiências nada mais é ou nada mais é do que são espaços para a onipotência de Deus. E nesse salmo, nós vamos aprender e entender que isto vai soar como um tom de esperança para quem confia no Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para o tópico 1 e 1, o tópico 1 e 1 vai falar sobre Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo, que sirva de proteção. Há diversos exemplos na Bíblia Sagrada, entre eles as cidades de refúgio. Tratava-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco se abrigavam. Isso sim nós encontramos em Números, no seu capítulo 35, do verso 6 ao verso 7. E é interessante o fato de o salmo iniciar com a declaração de que Deus é o nosso refúgio. Pois antes de relatar as calamidades, depois, no meio dos relatos, e no fim dos salmos, Deus é refúgio, refúgio forte. O comentarista Derek Kidner, ele diz, comentando o Salmo 46, proclama a ascendência de Deus numa esfera após outra, pois o seu poder sobre a natureza, sobre os atacantes de sua cidade e sobre o mundo inteiro com as suas guerras, seu tom robusto e desafiador, sugere que foi composto no momento de crise que torna duplamente impressionante a sua confissão de fé. Quando nós falamos sobre esta questão de refúgio, de Deus é o nosso refúgio, é bem verdade que para refúgio, a palavra refúgio no hebraico, ela significa mashi, abrigo contra o perigo, ou abrigo que protege do perigo. O salmista, ele no Salmo 46, ele encontrou força e coragem para confiar no Senhor nosso Deus. A verdade é que, a despeito desta cidade de refúgio, que era privilégio dado por Deus ao povo de Israel no Antigo Testamento, das 48 cidades dadas aos levitas em Israel no seu capítulo 6 de Números, essas cidades, nós percebemos que estas 6 cidades que outrora foram apresentadas por ordem de Deus, foram indicadas como cidades de refúgio, como asilo, para quem? Para o homicida. Neste caso, aquele que matasse alguém sem intenção de fazê-lo, por erro, ou melhor dizendo, em Números, no seu capítulo 35, verso 15, e aí nós encontramos Hebreus também 6 e 18 falando sobre isso, sobre as cidades de refúgio, e está indicando que as cidades de refúgio, ela era um tipo de quem? Ela era um tipo de Cristo. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus o quê? Que Deus minta. Deus é um Deus soberano no propósito e misericordioso no propósito a qual também revelara a nação de Israel. Nós percebemos dentro desta palavra um forte alento e que nós tenhamos, que a cada dia mais corrermos para o quê?
para o refúgio, que é o Senhor nosso Deus. Nós encontramos refúgio somente no Senhor nosso Deus. E aí nós olhamos essa história acerca de Números 35, verso 15, aonde essas cidades foram constituídas para que o homicida, né, para aquele que havia tomado ou feito algum crime sem a intenção, essas cidades, então, elas serviam o quê? Como lugar de refúgio, que tipifica Cristo, um lugar de abrigo para que este homem ou este indivíduo viesse o que? Ali a estar protegido. É bem verdade que nós procuramos o refúgio em Cristo e nele nós estamos salvos do vingador do sangue divino. Como nós olhamos lá em Romanos, no seu capítulo de número 5, nós vamos para Romanos, no seu capítulo de número 5, e o verso de número 1, e a Bíblia vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos para Romanos, no seu capítulo 8, e o verso de número 1, e Romanos 8, 1, ele vai nos dizer assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verso 31, ele vai nos dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32 ao verso 34. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós percebemos que os salvos nunca mais abandonarão esta cidade de refúgio, porque o sumo sacerdote jamais morrerá. A maior referência que nós encontramos acerca disso é o que nós vamos encontrar em Hebreus, no seu capítulo de número 7 e o verso de número 25. Hebreus, no seu capítulo 7, o verso de número 25, ele diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Para não se tornar um versículo isolado, verso 23, 24 e o 25. E na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 26, para finalizarmos: porque nos convia tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então o nosso Senhor Jesus, ele é o quê? O nosso sumo sacerdote que jamais morrerá. Primeiro, porque ele está à direita de Deus. E quando nós estamos falando sobre Deus, ele é o nosso refúgio, nós percebemos que Cristo, ele é o quê? Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Então todos aqueles que se achegam a Cristo, todos aqueles que se entregam a Cristo,
reconhecendo a Cristo como Senhor, confessando a Cristo os seus pecados, as suas falhas, nós encontramos no verso 25 do capítulo 7 de Hebreus a grande verdade. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o nosso refúgio, nós percebemos que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. E todas as vezes que nós nos achegamos perante ao Senhor nosso Deus, Deus, ele tem o poder de salvar a todo aquele que se achega. Assim como as cidades de refúgio salvava aquele que cometia algum crime inocente, e o vingador do sangue, o parente mais próximo daquele que morreu, que quisesse vingar o sangue, não poderia vingar este sangue pelo fato de que este estava dentro desta cidade de refúgio. Então nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós percebemos que na nossa vida não é diferente. Cristo, ele é aquele que tem nos guardado. Nós percebemos que todas as vezes que nos achegamos perante o Senhor nosso Deus, nós sempre vamos encontrar socorro, nós sempre vamos encontrar resposta, nós sempre vamos encontrar refúgio, nós sempre vamos encontrar abrigo, porque Deus é o nosso refúgio, né? É bem verdade que o verso 1 do Salmo 46, ele já é perfeito na sua pronúncia. Deus é nosso refúgio, mas também Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então nós sempre teremos ao nosso lado um Deus presente, um Deus que jamais abre mão dos seus propósitos, e principalmente um Deus que jamais abrirá mão daqueles que se chegam e se apresentam a Ele. Uma certa feita, o próprio Jesus, ele disse: aquele que se chega a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então, em Deus nós encontramos o nosso refúgio. Quando nós olhamos o tópico 1 e 2, o tópico 1 e 2 vai falar: Deus é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Neste enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torrões e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, 2 Samuel, capítulo 5, verso 9. Salomão fortificou várias cidades, 2 Crônicas, capítulo 8, verso 5. Mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. E é por isso que os Salmos de número 73, nós faremos questão de fazer a leitura deste Salmo, Salmo de número 73, e o verso de número 26, e nós vamos encontrar algumas verdades. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que ao longo de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Aí nós continuamos na revista. Neste presente século tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele,
pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. O comentarista ainda diz que o Antigo Testamento enfatiza que a verdadeira força é encontrada não em fortificações, mas ela é encontrada no Senhor. Deus é chamado de fortaleza, Deus é chamado de força e Deus é chamado de refúgio. É bem verdade que a ideia de fortaleza no Antigo Testamento dava certa segurança ante os inimigos invasores. Em determinadas cidades fortificadas, principalmente entre o povo de Deus, quando o povo passava a confiar mais na estrutura das fortificações do que no seu Criador, Jeová os advertia por quem? Por intermédio dos profetas, que a sua confiança era em vão, porque eles estavam confiando nas estruturas do seu reino, nas fortificações do seu reino, nas estruturas ornamentais que eles tinham ao seu redor, mas a sua confiança estava em Deus, estava sendo uma confiança destruída, porque eles estavam tão focados no que era material, mas não estavam focados naquilo que era espiritual, e por que não dizer, não estavam focados em Deus. Aí nós olhamos e nós percebemos que em meio a tantas advertências, o povo começava a enxergar a Deus como o único que poderia guardar e o único que poderia livrá-los de qualquer situação, adversidades, de qualquer inimigo que se opunha perante aos seus caminhos. Então nós olhamos que assim como o salmista afirma que o Senhor é uma fortaleza para aqueles que confiam nele, os profetas avisaram que o Senhor é a única segurança do seu povo. Por isso, eles deviam obedecer a sua palavra. O pior fracasso que nós cometemos na nossa vida é quando nós não obedecemos a palavra de Deus e quando nós não confiamos em Deus Todo-Poderoso. A nossa confiança, muitas vezes, ela está naquilo que é apalpável, naquilo que nós estamos enxergando, naquilo que nós achamos que poderá vir como resultados para as nossas vidas. Mas nós percebemos que se Deus assim não estender a sua mão sobre as nossas vidas, se Deus assim não nos guardar, se Deus assim não estender a sua mão de poder para nos proteger, sendo a nossa fortaleza, então não adianta jamais nós confiarmos naquilo que é material, naquilo que talvez ao nosso alcance poderá trazer algum resultado. Porque isso não vai servir de nada para as nossas vidas se a nossa confiança ela não estiver depositada inteiramente em Deus, o nosso Senhor. Então, enquanto eles estavam confiando nas suas fortificações, a Bíblia Sagrada vai dizer isso por intermédio do profeta Jeremias, por intermédio também de Oséias, no seu capítulo 8, verso 14. Mas quando nós lemos Jeremias, no seu capítulo de número 5, Jeremias no seu capítulo de número 5, nós encontramos umas advertências de Deus concernente a isso. Deus, ele trazia advertência porque o povo estava deixando de olhar para ele. Olha o que vai dizer o capítulo 5, o verso 17. A partir do verso 15, para não se tornar um versículo isolado. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava
A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes. E comerão a tua seca e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas. Olha como Deus estava jogando pesado aqui. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão da tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes, em que confiavas, abatê-la-ão as espada. Então Deus está dizendo, por intermédio do profeta Jeremias, à nação de Israel, enquanto vocês estavam confiando nas fortificações, eu permiti e levantei o inimigo, para que venha e simplesmente desfaça tudo aquilo em que vocês estavam confiando. E aí nós olhamos pela Bíblia Sagrada e nós encontramos o verso 18 dizendo: contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Então Deus ele joga pesado com a nação de Israel, porque a nação de Israel havia o quê? Havia desviado o seu foco. Havia desviado a sua confiança. Estava confiando naquilo que era visível, mas não estava confiando naquele que estava sustentando a todos eles. Então nós temos que trazer para o nosso cotidiano de entendimento que a nossa única confiança, ela deve ser o Senhor. E para que nós tenhamos esta verdadeira segurança manifestada sobre as nossas vidas, nós precisamos viver em obediência à sua palavra. Porque esta obediência à palavra de Deus nos fará conhecer os princípios, nos fará conhecer a Deus mais de perto, e nós começamos a ter respostas para qualquer inimigo que se levanta, para qualquer adversidade que chega, para qualquer situação que aconteça no nosso cotidiano, na nossa vida, porque nós estamos o quê? Totalmente reconhecendo e entendemos que Deus está conosco e que Deus ele é a nossa fortaleza. Quando nós olhamos o tópico 1 e 3, fala sobre socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos está no plural, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Salmos 46, verso 1. Nos tempos de aflição, nas tribulações ou nas adversidades. Como encontramos na Bíblia de Estudo palavra-chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras do hebraico. Essas palavras enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Alguns comentaristas afirmam que a primeira estrofe do verso 1 ao verso 3 de Salmo 46 vislumbra a catástrofe mundial final, a dissolução do mundo natural por meio das forças do caos. Se um cataclismo desses ocorrer, a certeza do povo de Deus é de que até o final a presença poderosa de Deus vai permanecer como uma rocha inabalável. Olha só
que algo tremendo. Então nós olhamos e vemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Como em muitos dos salmos, o versículo 1 ele expõe o tema que podemos apresentar da seguinte forma: Deus ele é uma fonte imediata de força quando estamos em quem? Em um aperto. Na maioria das versões da Bíblia, o termo traduzido como angústia, ele origina-se de um verbo hebraico que significa estar restrito, amargar, ser estreito, apertado. E isso vai nos fazer lembrar, às vezes, de algumas expressões que nós vamos usar de vez em quando, ou quando dizemos em aperto, ou entre a cruz, ou entre a espada, que são termos que muitas vezes nós usamos. E estas expressões, elas o quê? Denotam uma situação difícil que aquele homem ou aquela mulher está passando ou vivendo na sua caminhada. Então nós olhamos a Bíblia e nós percebemos que o salmista, ele declara que Deus está imediatamente disponível, instantaneamente presente em qualquer situação vivida pelo homem ou pela mulher. Então nós percebemos que, sobretudo, nos momentos em que nós nos sentimos fracos, Deus ele estará presente. Aí nós vamos no Novo Testamento e Cristo faz promessa de jamais nos abandonar. Isso nós encontramos em Mateus, no seu capítulo de número 28. Mateus, no seu capítulo de número 28, o verso 20, a parte B do versículo, vai nos dizer a seguinte verdade. Mateus, no seu capítulo 28. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Verso de número 20, a parte final. Mas vamos ler o verso inteiro. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Parte final do versículo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Por que amém? Porque nós percebemos que há o selo. Então Deus ele selou dizendo: eis que eu estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus jamais vai abrir mão disso. Então quando a gente diz que ele é socorro bem presente na angústia, então nós percebemos que Deus ele estará presente em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, Deus ele estará presente. Seja no momento bom, ele estará presente. No momento ruim, ele estará presente. No momento do aperto, ele estará presente. Os amigos vão abandonar. Às vezes até os familiares vão abandonar. Aqueles de perto vão abandonar. Aqueles de longe vão ficar ainda mais longe. Mas Deus sempre estará presente. Porque Deus sempre está no mesmo lugar. Acontece tantas e tantas tragédias na vida de um homem, na vida de uma mulher, e em tantas coisas, mas Deus sempre ele está no mesmo lugar, esperando que possamos nos achegar a Ele, nos aproximar a Ele, nos apresentarmos a Ele, para que possamos cada vez mais experimentarmos deste socorro bem presente na hora da angústia, que é o Senhor nosso Deus. Quando a gente vai para o tópico de número 2, o tópico de número 2, ele fala sobre completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Salmo 46, do verso 2 ao verso de número 11. O tópico 2.1 ele diz: a confiança prevalece em meio a caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza,
Ainda que a terra se mude, os montes se transporte para o meio dos mares, não temeria. Terra e monte lembra de firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança. Ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento. Ele trará o escape. O comentarista Martin Henry ressalta: mesmo que os reinos e os estados entre em confusão, envolvidos em guerras, sacudidos como túmulos, e os seus governos sofram contínuas revoluções, mesmo que os seus poderes se unam, olha só, contra a igreja e o povo de Deus, com o único objetivo de arruiná-los, e cheguem muito próximos de atingi-los, nem assim temeremos, pois sabemos que todos estes problemas terminarão de forma positiva para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja vista que o salmista era provavelmente um sacerdote com um homem culto, conheceria a história de Israel melhor do que a maioria das pessoas. E o caminho dos israelitas não fora um caminho fácil, fora um caminho difícil. A Bíblia vai dizer que eles enfrentaram ameaças de exércitos, ameaças de estrangeiros continuamente, bem como ameaças internas, ameaças entre eles mesmos, consequentemente. Mas aí nós percebemos que o salmista buscou ajuda em seu Deus Todo-Poderoso, para que ele pudesse o quê? Reverter o quadro que estava outrora instalado dentro da nação de Israel. Perigo este interno e perigo este também externo. Quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos sobre esta questão, a confiança prevalece em meio ao caos. Nós encontramos uma situação dentro deste texto. Primeiro, natureza em desordem. Aí nós encontramos uma reação: eu não temerei. O termo não temerei, no segundo e no terceiro versículo, o salmista ele introduz algumas cenas das mais terríveis possíveis. Os tradutores de outras linguagens bíblicas optaram por inserir as palavras ainda que antes de cada uma das 4 calamidades, porque neste caso o compositor ele vai retratar desastres naturais tão extremos a ponto de desafiar qualquer imaginação. Aí nós encontramos o outro termo, ainda que a terra a mude. O que é mais estável, o que é mais previsível do que a paisagem da terra. A paisagem da terra ela só muda que sobre as circunstâncias mais extremas, mais assustadoras, como terremotos, deslizamentos de terra, lama, erupções vulcânicas. Ainda que os montes se transpõem para o meio do mar, no meio dos mares, nós percebemos que na literatura hebraica, nada é mais imóvel do que um monte. Para um hebreu, um monte que caísse no mar anunciaria o quê? Anunciaria o fim do mundo. E aí nós olhamos dentro deste comentário, nós percebemos, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem da sua braveza,
Aí nós percebemos que na concepção antiga, o oceano ele representava os mistérios o quê? Insondáveis. E muitas vezes era usado o quê? Como uma metáfora para o mistério obscuro da morte. Para este sacerdote, o mundo em que os montes enormes e imóveis corresse o risco de ser tragados pelos mares, seria o quê? Um mundo de destruição, seria um mundo de medo, seria um mundo medonho. E aí nós encontramos o salmista que decidiu rejeitar o medo diante das circunstâncias esmagadoras que estavam vivendo ou que estavam se opondo sobre a vida deles. Mas aí nós olhamos o quê? Mas não por pura força de vontade. Ele decidiu enxergar todas as situações como incapazes de prejudicá-lo em razão do cuidado soberano do Senhor Todo-Poderoso. Então nós percebemos que o salmista, no Salmo 46, ele começa a expressar o quê? Calamidades que outrora estavam surgindo, outrora havia se levantado. Mas nós percebemos que o salmista, quando ele vai dizer o Senhor, quando ele vai dizer Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e o verso 2, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o salmista em continuação deste capítulo 46, ele está dizendo, ele está mostrando para nós que a segurança dele era tão Deus na vida dele, que a vida dele estava tão segura na mão de Deus, que ele decidiu enfrentar qualquer coisa que se opôs diante dele. Então nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós encontramos o verso 5 e depois o verso 11, e o verso 5 diz assim, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. E o verso 11 finaliza, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, em meio a tantas calamidades, em meio a tantos princípios de perca, em meio a tantos princípios de derrota, Deus sempre será conosco. Deus sempre será um nosso refúgio, porque Ele é o único que pode produzir em nós a força necessária para que possamos vencer o medo que muitas vezes vem para nos fazer enxergar coisas que não fazem parte do propósito de Deus. Então nós olhamos pela palavra e percebemos que o salmista no Salmo 46, ele decide romper o medo e ele decide enfrentar qualquer calamidade ou qualquer situação que acontecesse no globo terra, mas ele tinha a certeza de que Deus continuaria sobre a sua vida, né? Então a confiança, ela sempre vai prevalecer em meio ao caos. Se a nossa confiança estiver continuamente em Deus, tenha certeza que nós prevaleceremos em meio ao caos que estamos vivendo ou que talvez possamos ainda passar. Nós olhamos para o tópico 2.2 e o tópico 2.2 fala a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Também identificado como santa cidade. Lá estava o templo e a arca da aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém, com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém, que é de cima,
a esperança de que nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20. A futura, a nova Jerusalém. A Bíblia de Estudos Defesa da Fé, a rigor, não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência. Seria uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. São muitas as lições e vários detalhes, contudo é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus a ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo, presença, provisão, auxílio e senhorio. Aí o comentarista Champre, ele diz assim: o rio gentil, em contrastes com o mar revolto, representa os atos restauradores e a bênção de Deus que dá aos homens vida e razão para viver. O termo hebraico correspondente é nahar, rio perene, distinto do nachal, torrente que entra em ação quando as neves derretem e enche os rios e os ribeiros. A proteção divina, bem como a sua bênção e paz, é como um rio que corre para o templo e supre tudo com suas águas muito necessárias, né? Então nós percebemos, quando se fala sobre a cidade de Deus, nós encontramos no tópico 2.1 uma situação 1, a natureza em desordem. Quando nós olhamos sobre o tópico 2.2, que fala sobre a cidade de Deus, nós encontramos uma outra situação, Jerusalém sobre ataque. Aí nós encontramos a reação, verso de número 4 ao verso de número 7. Eu não serei abalado. Então, quando nós falamos sobre o assunto a cidade de Deus, no verso 4, esta é uma referência à amada quem? A amada Jerusalém dos judeus. Jerusalém era uma cidade bem protegida nos atos alto de um monte, cercada por terrenos difíceis, uma cidade salvaguarda por muros altos, por muros largos. Reis posteriores adicionaram uma fonte de água fresca para o quê? Para ampliar a capacidade de Jerusalém de resistir a um cerco ou de resistir a uma emboscada. Ainda assim, o compositor, ele não considerou que muralhas e estruturas como sua fonte de segurança. No momento em que se sentiu mais impotente, o salmista, o que ele fez? O salmista, ele enxergou além da proteção física e encontrou conforto na presença de Deus. E aí o salmista atribui sua segurança à presente onipotente de Deus. Então nós encontramos, quando o termo fala sobre a cidade de Deus, então ela estava se referindo que a amada Jerusalém. Então nós percebemos que Jerusalém, por mais que seja uma cidade protegida, por mais que seja uma cidade quase impenetrável, mas havia o que? As suas deficiências. Havia as suas o quê? As suas fragilidades. E aí, como nós acabamos de perceber, nós percebemos que os reis posteriores, eles adicionaram uma fonte de água fresca para ampliar a capacidade de Jerusalém de resistir o quê? A uma emboscada, de resistir a um cerco. Mas o salmista, ele sela que além da proteção
que já se havia estabelecida em Jerusalém, o salmista ele enxergou além desta proteção, mas ele enxergou quem? A proteção divina manifestada sobre Jerusalém. E manifestada o quê? E manifestada sobre todo o povo. Jerusalém, povo, sendo manifesto o conforto de Deus e a proteção de Deus sobre Jerusalém. Então nós percebemos que a tranquilidade que se havia e que se houve em várias ocasiões em Jerusalém não é devido à grande estrutura de segurança que estava estabelecida sobre Jerusalém, mas se devia ao fato de que Deus estava com as suas mãos estendidas, protegendo Jerusalém. E aí o que nós achamos mais lindo, nós olhamos para o verso 4 e diz: há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então isso representa presença de Deus manifestada sobre Jerusalém. Presença de Deus manifestada sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. O que faz a diferença na nossa vida não é o nosso recurso econômico, não é a nossa casa própria, não é o nosso carro do ano. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Tudo isso é necessário. Mas o que faz a maior diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher, se chama presença de Deus na vida. O homem e a mulher que tem a presença de Deus na sua vida é um homem que experimenta do conforto de Deus. É um homem que experimenta da segurança manifestada por Deus. Por mais que Jerusalém era uma cidade fortificada, mas ela dependia totalmente da presença de Deus sobre as suas vidas. Quando nós olhamos o tópico 2.3, o tópico 2.3 ele fala a agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com as suas guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino, Salmo 2, do verso 1 ao verso 3. O profeta Isaías menciona bramido e rugido das nações, Isaías capítulo 17, verso de número 12. Em nosso tempo, temos testemunhado esta agitação, ou revoltas das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante o quê? Na presença de Deus, em seu auxílio, em seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. O comentarista Derek Kidner, ele diz: comentar que a paz a ser estabelecida na terra não se dará de forma suave, mas num contexto de quebra, corte, queima, ou seja, com o uso da força, esta sequência com tranquilidade do outro lado do julgamento concorda com a profecia
e apocalíptica do Antigo e Novo Testamento. Então nós olhamos e nós percebemos que o salmista, ele celebra a sua confiança usando o termo, não será o quê? Não será abalada. No verso de número 5, a palavra como abalada significa literalmente cambalear, ou também significa sacudir. Nós temos o quê? Uma expressão para isso, numa forma gíria, né? Em choque, uma pessoa quando ela está o quê? Em choque. E aí nós percebemos que esta gíria caberia aqui no versículo 5. Pelo fato de Deus estar em mim e comigo, não tenho qualquer razão para ficar o quê? Para ficar em choque, se formos usar este termo. Então é bem verdade que nós precisamos compreender que a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele se torna-se o Senhor e torna-se o Salvador da nossa vida, ele passa o quê? Não a viver pelo lado de fora, mas ele passa a viver dentro de cada um de nós. Na verdade, o que nós observamos é que Cristo é chamado de nossa vida em Colossenses, no capítulo 3, e o verso 4, que está escrito: a esperança da glória é Cristo em vós. Eu repito, a esperança da glória é Cristo em vós. Você lembra-se daquele relato do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, verso 35 ao verso 41, sobre a viagem de Jesus e também dos seus discípulos através do mar da Galileia? Esta passagem ela ficou famosa até mesmo por meio de um hino que os cristãos têm cantado há décadas, intitulado Sossegai, né? Uma tempestade, que é o hino 578 da nossa harpa, uma tempestade ela tomou os discípulos de surpresa e fez com que o quê? Temessem perder a sua própria vida. Agarrados a pensamentos gerados pelas suas próprias fraquezas, esses discípulos, eles então acordam Jesus e começam a perguntar como ele podia então estar dormindo em meio ao quê? Em meio a um momento tão difícil, um momento em que a tempestade estava quase o quê? Estava quase a trazer o naufrágio da embarcação do barco a qual eles estavam. Aí nós olhamos e chegamos a entender que depois de acalmar o vento, depois de acalmar o mar, Jesus ele vai fazer o quê? Jesus ele vai repreender os discípulos pela falta de fé que eles outrora estavam demonstrando. Como poderiam afundar? Por que temer? Se Deus estava dentro do barco deles. Então nós temos que entender que o barco jamais afundaria enquanto Deus estivesse dentro do barco. O problema é se Deus não estivesse no barco. Ele estava no barco. Mas nós olhamos a Bíblia e nós entendemos que os discípulos, eles jamais deveriam ter sido abalados, por causa que o próprio Senhor estava com eles, estava no meio deles. E esta é o que, para nós, uma ilustração perfeita deste Salmo 46, do verso de número 5. Porque quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo, nós temos o Senhor Deus habitando dentro de cada homem, de cada mulher, de cada crente. Ele está no nosso meio, ele está dentro do nosso barco, ele é um Deus presente
Então não há nenhuma razão para que nós venhamos a nos abalar perante aos conflitos, perante aos enfrentamentos, perante as oposições, perante as situações que surgem muitas vezes do nada para querer fazer com que o nosso barco se afunde. Mas nós temos que ter a plena confiança de que Deus está dentro do barco. E se Ele está dentro do barco, tenha certeza que jamais o barco vai o quê? O barco vai naufragar. Se Ele está dentro do barco, o barco jamais vai naufragar. Então nós olhamos a palavra e temos que entender que antes que nós devamos entrar em pânico por qualquer situação, nós temos que começar a concentrar-se no fato de que, literalmente, Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Então, este é o maior conforto que nós podemos receber dentro desta palavra. Deus está no nosso meio. Quando nós partimos para o final, neste tópico 3, nós vamos falar sobre relação entre os Salmos 46 e os Salmos 47. Diz assim, relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre os Salmos 46, Salmos 47 e também os Salmos de número 48. Relação entre os Salmos 46 e 47. O Salmo 46 e o Salmo 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei, Salmo 47, verso 9. Conclama os povos a louvar pela sua majestade. O rei de todas as terras, os seus grandes feitos, Salmos 47, verso 3 ao verso 5. Então nós percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Eu gosto desse comentário aqui, o comentário bíblico de Moody, e ele menciona que o Salmo 46 e o Salmo 46 a 48, ele forma o quê? Uma trilogia de louvor. Este segundo salmo, na trilogia que expressa a confiança em Deus, ele desenvolve o pensamento expresso em 46:10 e 48:2. De acordo com o Talmud, o Salmo 47 era usado pelo judaísmo posterior nas comemorações do Ano Novo judaico. Em seu aspecto profético, este salmo cumpre-se no futuro reinado de Cristo sobre a terra. Ou seja, os Salmos 46 e 47, eles parecem estar posicionados lado a lado no saltério em razão da sua grande similaridade, porque ambos celebram que as vitórias de Deus em favor do seu povo. E este salmo ele contém apelos a louvor, seguido de explanações, e em cada caso uma afirmação o quê? Uma afirmação conclusiva. Este hino festivo, ele elabora as palavras: sou exaltado
na terra, que ocorre o quê? No fim do salmo anterior. O conceito principal é que Deus, tendo descido do céu em poder e grande força para livrar o seu povo, agora está o quê? Retornando ao seu trono. E esta tal o quê? Esta tal pretensão de dignidade, esta tal proteção de poder, ela exige uma aclamação pública. E aí nós dá esta conferência naquilo que 2 Reis, no seu capítulo 11, o verso de número 12, no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 11 e o verso de número 12, para não se tornar um verso isolado, a partir do verso 10, diz assim: E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os guardas se puseram, cada um com as armas da mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Aí o verso 12. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa. Ele deu o testemunho e o fizeram rei, e o ungiram e bateram as palmas e disseram: Viva o rei! Verso 13. E a Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. Então o salmo, quando se expressa em poder, em grande força, que Deus assim manifesta para livrar o seu povo, então demonstra que Deus então está retornando ao seu trono, e esta tal pretensão de dignidade e poder, ela exige uma aclamação pública, assim como aconteceu aqui em 2 Reis, no seu capítulo 11, no verso 12. Isso não é uma proclamação pública, não apenas da parte do seu povo de Israel, mas também da parte de todas as nações. Que todas as nações reconheçam a soberania de Deus manifestada sobre a face da terra, sobre a face do ser humano. Então nós percebemos nesses salmos que nós devemos louvar ao nosso Deus pela sua majestade, pelas suas maravilhas e pelos seus grandes feitos manifestados sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. Nós encontramos neste salmo e nós percebemos que é como se Deus descesse do trono, levantasse do trono e descesse sobre a sua terra, sobre esta terra, manifestasse do seu poder, das suas realizações, sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. E o que restasse a cada um de nós é render graças, é render louvor, é render glória perante aquele que se levantou do trono em benefício de alguém, em benefício de resgate para alguém. Então nós encontramos neste tópico esta relação importante destas inspirações, porque nós encontramos aqui uma ação direta de Deus, manifestada sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, e nós encontramos esta manifestação de Deus sendo manifestada sobre reinos que estavam em meio a guerras. Nós encontramos e vemos intervenções de Deus dentro de um contexto bíblico, que Deus então levanta do trono e desce para poder resolver a situação. Então nós percebemos que é devidamente a cada um de nós louvarmos ao nosso Deus
reconhecendo a sua soberania, a sua majestade, por tudo que ele é e também por tudo que ele tem operado sobre as nossas vidas. Nós vamos para o tópico 3.2 e nós encontramos no tópico 3.2 relação entre os Salmos 46 e os Salmos de número 48. Nós percebemos que há paralelos entre o Salmo 46 e o Salmo 47. São cânticos o quê? São cânticos de triunfo, pois trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência o quê? Da grandeza do Senhor. O privilégio de desfrutar de sua presença e auxílio, bem como da alegria por contemplar seus feitos, benignidade, sua justiça. Interessante os dois últimos versos, 13 e 14, pois é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte, pois o nosso Deus nos guia até a morte. Uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo, não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamarmos a outros, começando por nossa família, as virtudes daqueles que nos chamou e de seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. De acordo com o comentarista Derek Kiner, os reis, no plural, e as naus de Tarsis e os grandes navios oceânicos pareciam que indicar uma luta em escala maior do que qualquer assalto contra Jerusalém. Aí isto traz para a igreja pode cantar este salmo tendo em mente os triunfos do Evangelho e pensando na futura derrota dos ímpios. Então nós vemos que, embora haja similaridade com o Salmo 46, este Salmo 47, 48, ele há similaridade com o Salmo 46, contudo este Salmo ele é o quê? Ele é muito mais específico em relação ao Monte Sião, chamado simplesmente o quê? A cidade de Deus, no Salmo 46 e no verso de número 4. Então nós vemos que o primeiro poema dentro deste grupo, ele celebra o quê? Ele celebrava a libertação da nação de um perigo, no Salmo 46. O segundo exalta o poder e exalta a majestade daquele que operou a sua salvação, Salmos 47. O terceiro, que é o Salmos 48, ele descreve a glória da cidade que Deus tem maravilhosamente preservado. E aí nós percebemos que a palavra hebraica traduzida como grande, nos versículos 1, também se encontra em Salmos 47, verso 9, e Salmo 46, e verso 1, onde é o que? É traduzida por gloriosamente e bem presente. Então esta palavra, ela o que? Ela liga-se os três salmos. Deus ajuda grandemente, deve ser grandemente exaltado e deve ser grandemente louvado. O Salmo 48, ele é o quê? Ele é um cântico acerca de Sião, a cidade de Deus, o grande rei, nos seus louvores a Deus, ele expressa este salmo, e nós percebemos, diante disso, que o salmista, então, ele entoou as glórias, e como se não bastasse entoar as glórias, ele também entoou a segurança da cidade, porque o Senhor tinha livrado de todos seus adversários. Então nós percebemos que, com base nessa percepção, o poeta ofereceu louvores a Deus.
E nós, como igreja do Senhor Jesus, não é diferente disso. Nós devemos sempre oferecer por Ele, Jesus, sacrifício de louvor. Porque isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não esqueçais da beneficência e comunicação, porque com as tais sacrifício Deus se agrada. Aí nós vamos para Hebreus, no seu capítulo de número 13, nós vamos para o livro de Hebreus, no seu capítulo de número 13, para compor esta base final e concluirmos. Hebreus capítulo 13, a partir do verso 14, para não se tornar uma base isolada, diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu repito, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, como já tinha lido, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Verso 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Verso 18: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo que querem portar-se honestamente. Verso 19: e rogo-vos com instância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Então, dentro desta palavra, nós percebemos as três bases encontradas dentro destes salmos: 46, 47 e o verso também de número 48. O Salmo 46, Salmo 47 e os Salmos 48. Porque nós encontramos que dentro destes três salmos se cumpre Hebreus capítulo 13, a partir do verso 15. Como se dá uma base de orientação para com as nossas vidas. Não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com as tais sacrifícios Deus se agrada. Então, tudo que nós devemos caminhar e fazer na nossa vida, nós devemos oferecer por Ele. Temos que oferecer para Ele, porque os nossos lábios precisam confessar, precisa haver esta comunicação, precisa haver este diálogo de entrega da nossa parte para com Deus. Porque mesmo que Deus sabe daquilo que precisamos, por mais que Deus sabe do que nós enfrentamos, e por mais que Deus saiba o que nós estamos vivendo, Deus quer ouvir da minha boca e também quer ouvir da sua boca. Deus, mesmo sabendo, Ele quer ouvir, porque Deus preza pela comunicação e Deus se agrada disso. E é por isso Ele usa o quê? A figura do pastor. Porque o pastor, ele é um meio direto de comunicação
para com as suas ovelhas, para com a sua igreja. E aí o texto 17, o verso 17 de Hebreus, capítulo 3 diz: obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos, fala de obediência, porque velo pela vossa alma, como aqueles que hão de dar contas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então esta questão de obediência e sujeitar fala de obediência e respeito a uma autoridade constituída e delegada diante de Deus. E Deus, dentro destes três princípios dos Salmos, Deus ele sempre vai prezar pelo fator da sua comunicação, né? Pelo fator da sua comunicação. Então nós encerramos no tópico 3, a inspiração de Lutero. O tópico 3.3 ele diz assim: Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava laúde, um instrumento de cordas, entre as diversas músicas que compôs. A mais célebre é Castelo Forte. Esta música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 46, verso 1. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que esta composição ocorreu por volta de 1521, e nesse período Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Segundo Carolina Lacerda, Castelo Forte tornou-se mais tarde um hino da Alemanha protestante. De acordo com a inóloga Ethel Dancer, ele se espalhou por todo o país e até os inimigos de Lutero afirmaram que o povo inteiro estava cantando uma nova doutrina. Anos depois, sua melodia foi utilizada por John Sebastian para criar a cantada BWV 80, em homenagem à Reforma, e no século XIX, o compositor Felix Mendelssohn empregou-a no último movimento de sua sinfonia número 5, intitulado A Reforma, é considerada uma obra-prima. Hoje, quase 5 séculos após ter sido composto Castelo Forte, é cantado em todo o mundo em diversas línguas. Quando o cantamos, louvamos a soberania do Senhor, somos encorajados a prosseguir confiantes em Jesus e reafirmarmos nossa esperança, não nesta terra, mas em seu reino. Em 1520, depois de mais de 3 anos de conflito com a Igreja de Roma, em uma carta pública, o Papa advertiu Lutero dizendo que ele seria excomungado caso não abjurasse o seu ensinamento de que a salvação é concedida somente por meio da fé em Jesus Cristo. A história vai dizer que Lutero respondeu queimando a carta publicamente e publicando um panfleto intitulado Por que o Papa e seu livro recente foram queimados? E afirmações sobre todos os artigos. E a história vai dizer que em 1501, o Papa Leão X emitiu uma carta anunciando a sua excomunhão, o que levou o imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, a emitir ordens de prisão. Carlos, então, ele declarou: queremos que Lutero seja apreendido e punido como herege, infame como ele merece. E estabeleceu um preço generoso por sua cabeça.
Naturalmente, a história vai dizer que isso fez de Lutero um alvo primordial para qualquer soberano que desejasse os favores do Papa e do poderoso rei Carlos V daquela época, porque, consequentemente, quase todos os reis e governantes mesquinhos do mundo fizeram da captura de Lutero uma prioridade. No caminho de casa, após o anúncio oficial por Carlos V, a história vai dizer que Lutero foi parado por um cavaleiro mascarado e levado para um castelo na Alemanha Central e, felizmente, não caiu nas mãos dos inimigos, mas ele foi levado para a proteção de Frederico III, o único homem poderoso o suficiente daquela época para se opor a Carlos V. Lutero, então, diz a história, que passou o ano seguinte no castelo de Wartburg, uma fortaleza murada estabelecida no topo de um precipício de 1.200 pés, e a partir dali Lutero traduziu o Novo Testamento grego para o alemão e lançou ali as bases para a reforma protestante. A história vai dizer que pode ter sido, então, a partir dali que Lutero tenha encontrado consolo no Salmo 46, em um poderoso castelo, produzido por um terreno acidentado e por uma posição bastante elevada, com apenas uma ponte levadiça de acesso, guardada por um homem mais poderoso do mundo. Lutero então encontrou conforto somente no Senhor ser Deus. Com praticamente o mundo inteiro contra si, Lutero tinha a verdade do Evangelho ao seu lado. E isso deu então o quê? Uma absoluta confiança. E ele então pôde descansar na certeza do Salmo 46 e escreveu a letra de um hino que louva o poder de Deus. Então, o hino 1, a sua primeira parte, ele diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há sobre a face da terra. O que aprendemos nesta lição é que, independente da situação externa ou da situação interna, não seja contrário, a vitória sempre estará ao alcance do povo que confia no Deus de Israel. Os que confiam no Senhor sempre louvarão o seu nome por seus grandes feitos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta matéria seja de grande proveito aos nossos corações. Agradeço a todos os que estão aí, que estiveram conosco nos ouvindo. Que o nome do Senhor seja glorificado cada vez mais sobre as vossas vidas. À noite nós temos um culto, né? A pedido do nosso pastor Natanael, nós temos culto, será transmitido ao vivo. Os irmãos que têm os seus compromissos já estejam procurando o nosso pastor e na certeza de que Deus continuará nos abençoando cada vez mais. A conclusão, ela diz: aprendemos desta lição, como já disse, que por mais que circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco, que é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus
e a vitória é do seu povo. Senhor Deus e eterno Pai, eu te dou graças por esta aula, que o Senhor venha continuar abençoando os teus filhos, guardando, protegendo, capacitando. Te damos graças, Senhor, por tudo que nós ouvimos. Que não fique, Senhor, ó Pai, apenas, meu Pai, no ouvir, mas que possa ser colocado em prática. Senhor, abençoa aqueles que vão ouvir de manhã, de tarde, de noite, aonde esta transmissão chegar, Senhor. Que o teu nome seja glorificado e que grande seja a tua obra sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, a fim de que os seus princípios, os seus propósitos sejam manifestados cada vez mais sobre a vida dos teus filhos. Te damos graça, nos rendendo a ti, te louvando e te glorificando. Que Deus te abençoe. Ficam todos na paz, em nome de Jesus.